Olá, tudo bem? Poxa, que bacana que você clicou nesse vídeo, ou aqui no IGTV, ou no meu canal do YouTube. Vou estar disponibilizando nas duas redes sociais. Fico muito feliz que você desprendeu aí, né, um pouco do seu, um pouco do seu precioso tempo para ouvir a minha contribuição. Eu fico muito feliz, muito agradecido. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, vai ser muito bom tê-lo aqui na minha comunidade. Se não me segue no Instagram, já entendi direito. Me segue lá, vamos juntos, né? Que eu sempre tenho falado aqui, conversar sobre direito penal, quebrar a cabeça sobre direito penal, com o direito penal, tá ok? Sejam muito bem-vindos. Turma, caso Mariana Ferrer, né? Estou gravando esse vídeo aqui dia 4, desde ontem, dia 3, está aí repercutindo nas redes sociais, né? E me organizei aqui para realizar uma singela contribuição. Não gosto de falar análise, não, é a minha singela contribuição. Vi muita gente falando e também resolvi aqui, né, realizar minha contribuição, e eu espero de verdade que possa ser útil aí para você de alguma forma, que possa lhe auxiliar aí nesse turbilhão de informações sobre o caso da Mariana Ferrer, né? Então, turma, só para organizar, né, deixar bem claro aqui, né, qual é a minha proposta. Eu dividi a minha contribuição em alguns momentos, né, até para tentar ser um pouco mais didático. Vou tentar atender, né, a minha proposta é atender tanto a comunidade acadêmica, os advogados, ou seja, quem de alguma forma já está inserido, né, no universo jurídico, e também vou tentar falar, né, me tornar compreensível para quem é leigo, né? Para quem não detém aí conhecimento jurídico. Então não vou usar linguagens demasiadamente técnicas, né? Vou tentar estabelecer a proposta é justamente estabelecer um meio termo aí, tá? Então, para isso, turma, vou tentar estabelecer aqui algumas abordagens. Primeiro momento, 3 abordagens. Vou realizar uma abordagem, né, uma contribuição técnica, né, do texto normativo em si, da questão do dia a dia da prática criminal. Segundo, uma abordagem administrativa, né, das responsabilidades, das repercussões administrativas do caso. E em terceiro, uma repercussão acadêmica, uma abordagem acadêmica sobre o caso da Mariana Ferrer. E depois eu vou colocar aí algumas perspectivas, né, turma, sobre o caso, né? Então, assim, só para vocês entenderem, né, qual que é a minha contribuição. Aqui, turma, eu vou colocar os minutos e os segundos de cada um. Às vezes você quer ver mais a abordagem acadêmica, então você olha aqui nos comentários, na legenda do vídeo, eu vou deixar especificado aqui, detalhado. Você salta o vídeo, ou se você quiser ver o vídeo todo, eu fico muito feliz. E claro, turma, se puder deixar o seu comentário aí, eu fico muito feliz, ok? Vamos lá então? Vamos lá então? Turma, olha só, nesse primeiro momento, eu quero realizar uma contribuição técnica, porém abstrata. O que isso significa? Eu não vou falar do caso Mariana Ferrer agora, nesse primeiro momento. Porém, eu quero ambientá-los, né, contextualizá-los, né, de uma tese, na verdade, que é muito viável, né, que é muito utilizada nos crimes de estupro de vulnerável, né, quando a vítima tem uma condição ali de vulnerabilidade, né, que é o erro de tipo previsto no artigo 20 do Código Penal. Daqui a pouco eu vou colocar o artigo 20 aqui, mas só para explicar, né, lembrando, não estou falando esse processo, né, da Mariana Ferrer, né, que está aí desde ontem, dia 3, né, nessa polêmica toda, possui mais de 3.500 páginas, turma, né? Possuem laudos. Eu não tive acesso, né, às teses levantadas na resposta à acusação, nas alegações finais. É um processo muito complexo. Então, nesse primeiro momento, deixar claro, só estou ambientando cada um de vocês que está aqui assistindo esse vídeo, né, de uma tese. Na sentença eu vi alguns fragmentos, eu vou
mostrar aqui para vocês, né? Porém, a decisão do magistrado não foi relacionada ao erro de tipo. Nada nesse sentido eu vou mostrar. O que é o erro de tipo, turma? Previsto no artigo 20. Quando o agente ele desconhece um elemento essencial do tipo, vou explicar, do crime. O que significa? Olha só, o crime de estupro de vulnerável, né, 217-A do Código Penal, ele prevê ali 3 espécies, 3 formas de vulnerabilidade. Lá no caput, né, no início do artigo, para quem não é da área jurídica aí, ele prevê a vulnerabilidade psicológica, aquela proveniente da idade, né? O legislador entendeu que a pessoa, né, a vítima com menor de 14 anos, ela não tem a sua formação psicológica formada a ponto de discernir acerca do ato sexual, bem como de suas consequências. Então, o legislador ali, né, entendeu que essa ausência de discernimento, por estar em formação ainda, né, sobre o ato sexual, coloca a vítima em uma situação de vulnerabilidade. Tranquilo? No parágrafo, né, no parágrafo 3º, ele coloca 2 outros tipos de vulnerabilidade. Aquela vulnerabilidade proveniente, né, de uma doença mental, aqui independe a questão idade, tá bom, turma? Deixar frisado aqui. E no mesmo parágrafo, ele prevê a vulnerabilidade, e ele utiliza, né, o legislador utiliza o termo por qualquer outro meio que lhe impeça, né, lhe impossibilite a capacidade de discernimento, né? Então, caso da embriaguez, uso de entorpecentes, então 3 tipos de vulnerabilidade, né, turma? O estupro ele pode ser praticado por meio de ato libidinoso ou conjunção carnal. Lembrando, conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina. O ato libidinoso é todo ato, né, diverso da conjunção carnal de conotação sexual. Então, olha só, nós temos a conduta do agente e nós temos o elemento essencial do crime, do tipo, né, que é a vulnerabilidade da vítima. Essa vulnerabilidade da vítima, ela precisa ser constatada, precisa ser comprovada, né? Porque não basta ter indícios de autoria e de materialidade, né, que o estupro ocorreu, e precisa ter esse elemento essencial do crime, do tipo. Tranquilo? Então, esse é, né, um estudo da letra fria, né, do 217. Nós temos aí elemento essencial do tipo, que é a vulnerabilidade. Uma dessas 3 vulnerabilidades, tá ok? No caso da Mariana Ferrer, é a última vulnerabilidade, né, por qualquer outro meio, porque o que se discute ali é se ela estava ou não em estado de embriaguez. Tranquilos, turma? Onde que vem agora o erro de tipo? O erro de tipo, né, lá no artigo 20, reconhece o seguinte: se o autor do crime, né, quem está sendo acusado ali, não tiver o conhecimento, o discernimento do elemento essencial do crime, traduzindo, né? Se o autor do crime não tinha o discernimento da vulnerabilidade, o dolo, ele teve a intenção de praticar, né, o ato ali sexual, né, libidinoso ou conjunção carnal, pelo jeito foi questão de sexo oral, né, ato libidinoso, não chegou a ser a conjunção carnal, ok? Ele precisa ter consciência dessa vulnerabilidade, que é um elemento essencial do tipo, e se valer dessa vulnerabilidade para realizar o ato sexual, para realizar o estupro, porque como eu coloquei aqui, né, a vulnerabilidade, usar da vulnerabilidade é um elemento essencial do crime, tá bom? Então, que 2 pontos importantes, turma. A tese, né, que é utilizada, e friso aqui, tá, turma? Friso aqui, não tenho conhecimento, não tenho condições, justamente por não conhecer todo o processo, precisaria ter, né, acesso ao processo desde
a delegacia, desde a fase inquisitorial, tudo que de fato foi levantado na instrução, os quesitos do laudo para formar uma opinião, mas vou falar disso daqui a pouco. Tá? Então assim, turma, estou colocando aqui para vocês o que geralmente, uma tese que geralmente é suscitada nas instruções criminais quando tem aí estupro de vulnerável, né? Ele praticou o ato sexual, isso daí é inconteste, porém o que se discute no erro de tipo é se ele tinha conhecimento do elemento essencial do crime. No caso do estupro de vulnerabilidade, se ele conhecia, né, tinha conhecimento, o discernimento da vulnerabilidade da vítima. Tá ok, turma? Então, uma tese muito bacana. Professor, bacana no sentido que se encaixa, tá, turma? Nesses casos aqui. Uma situação, qual que é o desdobramento, né? Caso o erro de tipo seja reconhecido, né, turma? O desdobramento, a consequência do reconhecimento do erro de tipo é a exclusão do dolo, né? E o artigo 20 tem uma vírgula, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tem uma vírgula e fala, excluindo o dolo, ele responde pela forma culposa. Aí uma outra vírgula, se existir previsão legal. E é justamente o que não ocorre no crime de estupro de vulnerável, né? É reconhecido o erro de tipo, né? Que aquele autor do crime praticou o crime, né, sem ter conhecimento de um elemento essencial, no caso aqui da vulnerabilidade da vítima, o dolo dele vai ser excluído, não vai ser considerado, artigo 20, ok? E ele vai responder na forma culposa, vírgula, se existir a previsão legal. Acontece que o estupro de vulnerável não tem previsão na modalidade culposa, na forma culposa. E aqui é um ponto muito importante, lembrando, turma, não estou analisando ainda o caso da Mariana Ferrer, tá ok? Pelo que eu li na sentença ali, não tem não posso, né? Estou impossibilitado por não conhecer o processo que essa tese tenha sido suscitada, tá ok? Mas reconhecendo o erro de tipo, exclui o dolo, ele responde na forma culposa, vírgula, se existir previsão legal, tá ok, turma? Então assim, é uma tese que cotidianamente é utilizada nos crimes de estupro de vulnerável e que realmente é o elemento, né, uma tese norteadora aí das defesas, tá ok, turma? Finalizo aqui essa análise abstrata. Não vinculem tudo o que eu falei aqui ao caso específico da Mariana Ferrer, porque deixo claro, não tenho informações que essa tese foi suscitada, não tenho como saber, porque nós não temos acesso aos autos, tá ok? Então é uma análise genérica, uma análise abstrata, né, de uma tese que cotidianamente é suscitada nos crimes de estupro de vulnerável. Tranquilo? Turma, vamos lá dar uma olhadinha no texto normativo, né? Eu utilizo essa técnica com meus alunos e espero contribuir aqui com vocês. Olha aqui, ó. 217A, turma. Estupro de vulnerável. Vou ir marcando aqui, tá bom? Deixa eu tirar essa marcação. Olha só. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Primeira, né? Forma de vulnerabilidade, conforme eu expliquei antes, tá ok? Turma, aqui, ó, parágrafo 1º, tá bom, turma? Eu falei parágrafo 3º, se eu não me engano, mas parágrafo 3º já são as qualificadoras, parágrafo 1º, tá bom? Incorre na mesma pena quem pratica alguém enfermidade, ó, ou doença mental, tá ok? Outra forma de vulnerabilidade, né, que não tem o discernimento, ou por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. O caso da Mariana Ferrer se enquadra aqui, ó, nessa forma de vulnerabilidade. Tranquilo, turma? Por qualquer outra causa não pode oferecer resistência aqui, independe a questão de idade, são 3 formas de vulnerabilidade, tá ok, turma? Então, olha só, nós temos aqui,
né, o verbo núcleo do tipo, ter conjunção carnal, né, ter conjunção carnal ou ato libidinoso, e o elemento essencial do crime para o crime ocorrer é a vulnerabilidade, turma. E assim, tem que se apresentar, né, do plano da perspectiva técnica, que é o que nós estamos realizando aqui, né, que eu quero contribuir nesse primeiro momento, que se apresenta como lógico, né? Se o crime é estupro de vulnerável, a vulnerabilidade precisa ser utilizada como meio. O autor do crime precisa utilizar, precisa ter ciência e utilizar a vulnerabilidade de forma ciente para cometer o estupro, né? Então aqui, turma, tecnicamente falando, né, aqui com o texto de lei, né, visualizando o texto de lei, tem que se apresentar como lógico, né? O elemento essencial do tipo, ele é um desdobramento lógico do que está no texto normativo, tranquilo? Então, assim, além de comprovar, né, a autoria, a materialidade da conduta, no caso do estupro de vulnerável, o elemento essencial do tipo, né, que é a vulnerabilidade e a ciência do autor. O autor precisa ter ciência dessa vulnerabilidade, que é o elemento essencial, né? Precisa também ser verificada, precisa também ser comprovada. Tá ok? Eu vou aqui agora, ó, lá pro artigo 20, mas deixa eu ver aqui, acho que vai ser melhor eu levar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá pro começo, artigo 20, turma, ó, tá bem aqui no início, ó. Erro sobre elemento do tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo. Turma, por que erro é elemento constitutivo do tipo? Porque está lá no artigo 217 a vulnerabilidade. Ele constitui o crime, para quem não é, né, do universo jurídico aí, a vulnerabilidade é um elemento que constitui o crime de estupro de vulnerável. Ok? Se não é vulnerável, artigo 213, estupro. Ok? E qual que é a consequência, né? Exclui o dolo, ó, conforme eu expliquei para vocês. Vírgula. Mas permite a punição por crime doloso. Culposo. Vírgula, que eu citei lá para vocês, ser previsto em lei, que não é o caso do estupro de vulnerável, né? Todos os crimes que admite a forma culposa estão lá expressos, né? Vem expressos lá que admite a forma culposa. Logo, em obediência ao princípio da legalidade, né? Quem de alguma forma, sendo reconhecido o erro de tipo no estupro de vulnerável, ele não pode responder na forma culposa, porque não tem previsão legal, né? Fiel obediência ao princípio da legalidade. Logo, o resultado aí, né, a consequência é a absolvição. Ok, turma? Então, só para a gente ter esse contato aí com o texto normativo, dessa contribuição geral, né, genérica, de uma tese que comumente é suscitada nos crimes de estupro de vulnerável, que repito, tá? Não estou afirmando que no caso da Mariana Ferrer ela foi suscitada. Ok? Bom, turma, superada, né, essa contribuição com relação ao erro essencial do tipo, né, de elemento essencial do tipo, que, como eu falei, repito, né, é uma tese comumente utilizada e que, tá bom? Para deixar claro, para não... Sei que fica até um pouco repetitivo, mas é para não deixar margem aí para nenhum tipo de distorção, né? Eu não tenho conhecimento se essa tese foi utilizada, se foi arguida, né, suscitada no processo da Mariana Ferrer. Ok, turma? Só para deixar bem claro. Então agora, turma, quero conversar com vocês, né, sobre algumas questões específicas do caso da Mariana Ferrer, né, ainda dentro dessa abordagem técnica. Ok? Turma, olha só. Primeiro, a nota do Ministério Público, né? A atuação do Ministério Público. Só deixar bem claro uma situação antes. Esse processo, como eu coloquei anteriormente, ele possui mais de 3.500 páginas, turma.
ok? Existe aí uma gama, uma sequência de fatos, sequência que está, né, em uma ação penal e que tudo demanda cuidado, demanda um olhar clínico, né, tecnicamente falando. Então é o seguinte, vou deixar bem claro aqui, tá? E vou repetir isso outras vezes até para, repito, por uma questão de cautela, não deixar margem, né, para distorções. Eu não vou contribuir, não vou falar nada relacionado ao mérito da sentença, né, sobre se ocorreu ou não estupro de vulnerável, se ocorreu ou não estupro. Não vou entrar no mérito da sentença. Por quê, professor, que você não vai entrar? Turma, pelo que eu falei, é um processo extremamente complexo, mais de 3.500 páginas, laudos periciais, eu não tenho acesso aos quesitos dos laudos, né, como, né, os resultados desses laudos, né, nós temos aí os testemunhos, né, das pessoas, né, das testemunhas, os interrogatórios que estão transcritos, fragmentos na sentença. Porém, nós não temos acesso à resposta à acusação, nós não temos acesso ao que foi levantado em sede inquisitorial, nós não temos aos fundamentos, né, da representação da prisão preventiva, da prisão temporária que foi realizada pela autoridade policial, não temos acesso às alegações finais, tanto da defesa quanto da acusação. Enfim, existem N informações aí processuais que são muito importantes para a gente, né, enquanto técnicos, estabelecer um juízo, né, sobre o mérito do resultado, né? Então, por uma questão de cautela, por uma questão de prudência, na verdade, eu não vou, né, falar sobre o mérito, deixando bem claro aqui, não sinto que estou me furtando, que estou fazendo o jogo da boa vizinhança, nada disso, é porque por uma questão de coerência com aquilo que eu ensino em sala de aula, né, pautado na minha atuação também na advocacia criminal, por não conhecer o processo e por não ter contato técnico, né, com as nuances, com os detalhes técnicos do processo, eu não vou emitir nenhum juízo de valor, né, meu próprio, claro, acerca do mérito da sentença. Tranquilo? Então, o que eu efetivamente vou falar? O que eu quero falar, turma, é sobre a polêmica, o estupro culposo, né? E também, né, repetindo, não vou me ater aqui se a Mariana foi ou não vítima desse crime, porque, como eu falei, não tenho condições técnicas de passar para vocês uma informação fidedigna, um posicionamento realmente tecnicamente embasado. Mas quero conversar com vocês sobre, né, o tal estupro culposo, o que está ocorrendo aí. E para isso, turma, eu quero conversar, vou colocar aqui logo após uma nota do MP de Santa Catarina, do Ministério Público de Santa Catarina, que ele emitiu ontem ainda, dia 3, e quero mostrar para vocês, conversar com vocês alguns trechos da sentença que eu entendo que é muito pertinente. Ok? Vamos lá então? Turma, ontem mesmo o Ministério Público de Santa Catarina emitiu uma nota sobre o caso né, da Mariana Ferrer, sobre a atuação do seu membro no caso da Mariana Ferrer, ok? E ele falou, né, na nota, esclareceu a questão, o compromisso, mas eu quero colocar bem isso daqui, ó, como vocês podem. Portanto, a manifestação pela absolvição do acusado por parte do promotor de justiça não foi fundamentada na tese de estupro culposo, até porque tal tipo penal inexiste no ordenamento jurídico. Tá, ok? O réu acabou sendo absolvido na justiça de primeiro grau por falta de provas de estupro de vulnerável. Então, turma, primeiro, né, como eu coloquei anteriormente, estou dando atenção à atuação do Ministério Público, claro, uma atuação genérica, né, turma, que, repito, é um processo de mais de 3.500 páginas, né, que uma análise realmente detalhada, uma análise
técnica, para aí sim nós adentrarmos na questão do mérito, se a sentença, né, se o resultado foi ou não o melhor. Realmente, isso daí, realmente, tecnicamente, é impossível dar de forma fiel, né, se esse resultado dessa sentença foi ou não o melhor, porque realmente para isso, tecnicamente falando, tá turma? Tecnicamente falando, precisaria realmente analisar o processo de uma forma detalhada. Mas quero só destacar a atuação do Ministério Público aqui por meio dessa nota. Como eu falei, nós não temos acesso às alegações finais do MP, mas o MP, né, por meio dessa nota, esclareceu que a tese em nenhum momento foi de estupro culposo. E, turma, realmente é ilógico pensar em uma tese de estupro culposo, né? Até mesmo pelo que eu falei anteriormente. O aluno no segundo semestre da faculdade, penal parte geral, né, ele já aprende que no ordenamento penal, na verdade no ordenamento jurídico, o princípio da legalidade, ele realmente tem uma incidência muito grande, muito robusta, né? Então aqui estou utilizando dessa nota aqui, né, tá no Conjur, para destacar esse fragmento aqui, que em nenhum momento, né, repito, não tive acesso às alegações, estou falando com base na nota emitida pelo Ministério Público, em nenhum momento foi suscitada a tese de estupro culposo. Tranquilo, turma? Então, fiz questão de trazer e colocar no visual aqui para vocês essa nota para a gente ter essa primeira concepção, né, esse primeiro contato da atuação do Ministério Público. Tranquilo? Turma, olha só, e agora que a gente já viu aí, né, a nota do Ministério Público, a gente tem uma dimensão qual foi, né, o esclarecimento, a tese que o Ministério Público de fato suscitou. A gente viu aí que na nota ficou evidente que não foi o que está sendo ventilado aí, tese de estupro culposo, nada disso. Eu vou trazer agora para vocês, vou colocar a sentença e deixando bem claro, turma, tá bom? Não vou analisar o mérito da sentença, tá ok? Se a decisão foi acertada ou não. Eu vou contribuir um fragmento do mérito. Não vou me ater, não vou adentrar se a sentença foi acertada, se realmente tem pontos controversos. Não é esse o meu objetivo. Por quê, turma? Conforme já coloquei, é um processo de mais de 3.500 páginas. Possui laudos, peças extremamente importantes que precisam ser analisadas de forma minuciosa. Eu sempre falo com meus alunos, né? O direito penal é um jogo de xadrez que a gente ganha nos detalhes, né? Então, assim, não me sinto em condições técnicas por não ter acesso aos autos, aos detalhes, né? As nuances do processo. Então, não vou realizar nenhuma contribuição se a decisão foi ou não acertada. A minha proposta aqui é visualizar, né, conversar sobre o que está sendo veiculado aí, sobre a tese, a eventual tese de estupro culposo. E já deixo bem claro, turma, seria uma aberração, ok? Se tivesse, seria uma aberração. No dia a dia, no cotidiano, né, na vivência aí do direito penal, direito criminal, é uma aberração suscitar uma tese dessa. Ok? Vocês viram aí que eu falei sobre o erro de tipo, né? Uma tese que poderia caminhar aí, porque lá no artigo 20 fala na forma, exclui o dolo, responde pela forma culposa, vírgula, se existir previsão legal, mas vocês vão ver aqui que não foi o caso, a decisão, a sentença não foi fundamentada no erro de tipo, foi no indúbio pro réu. Então, só deixar bem claro, para que não haja nenhuma distorção, né, da minha contribuição aqui. Não vou realizar uma análise agora da sentença do mérito como um todo. E apenas um fragmento do mérito, qual foi o fundamento utilizado pelo magistrado. Tranquilo? Vamos lá, turma? Fala, turma, tudo bem? Vamos lá então? Vamos dar uma conferida aqui, né, na sentença, lembrando, tá, o que eu já coloquei anteriormente, eu não vou, a minha proposta,
contribuição aqui não consiste, né, na análise do mérito do processo, tá ok? Eu não vou me ater ao mérito, porque, repito, sem problema algum, é um processo muito complexo, mais de 3.500 folhas, como eu já falei algumas vezes aqui, tá ok? Então, por uma questão de prudência, né, o que eu sempre peço para os meus alunos, na medida que nós vamos nos tornando técnicos, nós precisamos, né, ter prudência também ao nos posicionarmos, enfim. Então, por uma questão de prudência, não me sinto preparado por não conhecer o processo, né, as nuances do processo. Então, para não emitir nenhum posicionamento desvinculado, né, desconexo com o que realmente está nos autos, eu prefiro não me manifestar com relação ao mérito, se a decisão, se a sentença foi ou não acertada, quais que poderiam ser outros caminhos, né, de teses defensivas, enfim. Como eu já coloquei, nós não temos acesso a uma porção de documentos, uma porção de peças que são importantes, especificamente os laudos, né, os quesitos dos laudos, a resposta à acusação, alegações finais. Então, turma, por uma questão de precaução, de coerência, até de ética também, eu não vou adentrar ao mérito, tá ok? O que nós vamos olhar, algumas questões que eu extraí aqui da sentença é relacionado, né, à grande polêmica aí sobre o estupro culposo. Primeira questão, turma, que eu vejo que foi o primeiro exercício que eu fiz, ó, pode ver aqui, ó, a sentença já está na folha, ó, 3.602, ó, então mais de 3.600 folhas, né? Então, assim, isso num plano geral demonstra a complexidade da ação penal. Então, por isso que eu não vou me adentrar ao mérito, tá bom? Deixando bem claro isso. Sei que estou sendo repetitivo, mas é porque não, para evitar qualquer controvérsia aí dentro da minha proposta, da minha contribuição, tá ok? Turma, primeira questão, ó, que eu fiz, e foi a primeira coisa que eu fiz quando eu abri a sentença, coloquei aqui localizar, ó, apertei na lupa e coloquei, ó, estupro, coloquei aqui, na verdade, culposo. Ó, turma, não tem, tá ok? Não tem nenhuma menção na sentença expressa, tá ok? Pode ver aí, ó, com relação ao culposo, né? Vou colocar aqui também culposa, ó. Como não foi prevista a modalidade culposa, nós ainda vamos falar, né? Mas o que eu quero colocar, turma? Não tem nenhuma assertiva, uma afirmativa no sentido de corroborar a tese de estupro culposo, até mesmo, turma, já falei isso anteriormente, sendo o mais direto possível, né? Isso aí é uma aberração técnica. Qualquer tese, tecnicamente falando nesse sentido, é uma aberração. Sempre falo para os meus alunos, né? No exercício, né, do mumus público na advocacia criminal, o advogado criminalista exerce sim, né, o seu mumus público sem peso na consciência nenhum, mas também nós não somos obrigados, né, os criminalistas não são obrigados, sempre uso esse termo, a vender a alma, né? Colocar o seu nome em jogo aí, a sua qualidade técnica e sair arguindo teses totalmente desconexas do caso prático, né, do caso em concreto. Então, assim, uma eventual tese, tanto do MP ou do próprio da defesa, realmente se apresenta muito fora da razoabilidade, assim, uma nítida desconexão com aquilo que é realizado na prática, tá ok? Então, assim, foi o primeiro exercício que eu fiz aqui, colocar, não tem expressamente, tá ok? Nenhuma indicação que a decisão foi fundamentada, a sentença foi fundamentada, na tese de estupro culposo, não existe isso. Eu vi inúmeras postagens, né, nesse sentido, a sentença teve como fundamento a tese de estupro culposo, a princípio não, e é isso que eu quero demonstrar aqui. Esse exercício aqui foi um exercício simples que eu já fiz logo do início, tá ok? Turma, olha só, a sentença tem
51 páginas, tá bom? Mas coloquei questões, destaquei questões pontuais aqui. A tipificação, né, que ele responde lá quando da denúncia, né, estupro vulnerável, e a vulnerabilidade, né, por qualquer outro motivo, está lá no parágrafo 1º. Aqui, se eu não me engano, são 8 ou 9 folhas de relatório. Aqui, como eu falei, como eu não vou, né, me atentar a questões do mérito, porque realmente faltam-me subsídios aí, né, das nuances práticas, como eu já falei, mas eu quero extrair alguns fragmentos aqui sobre a questão do estupro culposo em si. Turma, olha aqui, ó. Aqui finaliza o inquérito, o relatório, tá ok? E o magistrado começa a fundamentação. Ó, nada obstante, em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a improcedência total da denúncia, com a absolvição do acusado pela prática do crime imputado na inicial, ao argumento de que não há provas suficientes de materialidade do delito. Então aqui, turma, bem tranquilo, vou até diminuir meu ritmo de falar, tá? Nós não temos acesso às alegações finais do MP, mas eu quero lembrá-los, né, da nota que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina emitiu ontem, que eu já mostrei aqui para vocês, afirmando que em nenhum momento o Ministério Público suscitou a tese de estupro culposo, tá ok? E aqui no relatório da sentença, o magistrado, ó, depois da vírgula aqui, o argumento que não há suficientes provas de materialidade, né? Um raciocínio lógico aí, um desdobramento dessa expressão aqui utilizada pelo magistrado, nós temos aí o fundamento do indúbio pro réu, né? Em caso de dúvida, absolve-se o réu. Então, assim, numa leitura unicamente do que está aqui nesse ponto, quanto o magistrado se refere ao parquê, ao Ministério Público, a percepção que eu tenho é justamente essa que eu estou buscando colocar aqui unicamente, né, de uma abordagem técnica, tá, do próprio caso. Então, quando o Ministério Público apresentou as alegações, a princípio, né, prefiro, né, tendo aí a boa fé, até com relação à nota que o Ministério Público emitiu ontem, né, de Santa Catarina, que em nenhum momento o Ministério Público alegou a tese de estupro culposo. A gente pode vir aí, turma, mas será que é verdade, turma? Olha, é um órgão, né, oficial, emitiu uma nota, o processo está aí, né, tem a questão do sigilo que deveria ser respeitado, né, mas nesse fragmento aqui a gente consegue ter esse primeiro contato de qual teria sido, qual foi a tese do Ministério Público, né? Deixa eu vir aqui, vamos lá. Olha aqui, ó. Com isso bem posto, não há qualquer possibilidade do juiz condenar quando o representante do Ministério Público requer absolvição. E esse trecho aqui, esse fragmento, turma, eu fiz questão de destacar, porque o magistrado ele faz todo um raciocínio ali, que o magistrado, de fato, né, ele é um mero espectador ali do contexto, né, da instrução, onde a defesa produz prova, o Ministério Público produz prova e ele é um mero espectador. Esse foi até um dos argumentos que o magistrado utiliza. Então, assim, ele vincula, né, o posicionamento, a decisão dele, né, a opinião do Ministério Público nesse ponto, mas mesmo vinculando aqui, ele ainda faz, o magistrado, né, obedecendo aí o princípio da motivação das decisões judiciais, faz todo um fundamento, mas eu achei isso daqui muito interessante de ser pontuado, tá ok? Ó, de qualquer sorte, em razão assiste o Ministério Público, que a gente já consegue ver qual vai ser, né, o resultado da sentença. As provas que instruem os autos são demasiadamente frágeis para embasar o decreto condenatório. Então aqui, turma, já agora o posicionamento do magistrado, para quem não é do ramo do direito, né, é do juiz, já o posicionamento do juiz, né, ele zarando sua convicção aí, ele também dá indícios aí, uma interpretação do próprio texto, isolado do texto, que o fundamento da sentença é
o indúbio pro réu, né? Justamente pela fragilidade do contexto probatório levantado durante a instrução, as provas judicializadas, né? Mais uma vez, repito, não há aqui qualquer menção ou qualquer, até usando aí de uma interpretação extensiva, que leve, né, a afirmar a tese que a decisão, a sentença foi com base na tese de estupro culposo, o que, repito, né, turma, foge totalmente da razoabilidade, é realmente uma aberração mesmo, salta aos olhos uma tese dessa, né, ser alegada, tanto por defesa, Ministério Público, mas o que eu quero destacar aqui até agora com esses fragmentos, né, que eu entendo, né, ao meu sentir, são importantes, que não há qualquer menção da tese de estupro de vulnerável, tá ok, turma? Lembrando mais uma vez, turma, não vou me ater ao mérito, tá bom? Mais uma vez, só para não... E vou repetir algumas outras, né, para não ter perigo de distorção, né, da minha contribuição. Ó, outro trecho aqui, ó, turma, inclusive ele utiliza o Rogério Greco, né, aí como um suporte doutrinário. Se, na hipótese concreta, o agente desconhecia qualquer uma dessas características constantes da infração penal em estudo, poderá ser alegado o erro de tipo. Então aqui foi um fragmento, né, que ele utilizou aí, o magistrado utilizou aí da doutrina, onde nós temos um recorte argumentativo, né, com suporte doutrinário, do que eu coloquei no começo, né, quando eu fiz aí uma contribuição abstrata, né, da tese de erro de tipo, né, de erro essencial do tipo. Então, turma, aqui a gente vislumbra, como eu falei, não posso afirmar, não tenho condições de afirmar se essa tese foi suscitada pela defesa, porque nós não temos acesso aos autos, né, aos autos completos, todas as peças. Por isso que eu fiz questão de falar sobre a tese de erro de tipo, lá do artigo 20 do Código Penal, que exclui o dolo, responde na forma culposa, vírgula, se o crime prevê forma culposa. Então aqui, dentro da sentença, foi um fragmento que eu observei que guarda uma relação com a tese de erro de tipo, tá ok? Então por isso que eu fiz questão de destacar aqui, tá ok? Novamente o magistrado utiliza a doutrina, ó, com efeito, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime não se confunde com a existência ou não da vulnerabilidade. E aqui, turma, mais um recorte, né, doutrinário que o magistrado utiliza, vinculando a tese de erro de tipo. E aqui, uma questão, eu vi muitas postagens, estava nítido que ela estava embriagada. Turma, no caso da tese de erro de tipo, o cerne, né, a questão nuclear, não é a existência ou não da vulnerabilidade. Se a vítima estava ou não embriagada ou cerceada, né, das suas faculdades mentais a ponto de ter o discernimento do ato sexual. A questão nuclear da tese de erro de tipo não é essa. A questão nuclear é a ciência do autor do crime. Se ele tinha ciência, como eu coloquei anteriormente, né, daquela vulnerabilidade. E ele, tendo ciência, tirou vantagem dessa vulnerabilidade para praticar o ato libidinoso ou a conjunção carnal. Então aqui, essa contribuição aqui do Kleber Masson, né, que o magistrado utiliza, e faço questão de ressaltar aqui, a questão nuclear da tese não é a existência da vulnerabilidade. Né? Vi inúmeras pessoas aí falando, não estava embriagado, mas se essa tese foi suscitada mesmo, e em caso de acatamento da tese, né, a questão nuclear é a ciência do autor da vulnerabilidade. Tranquilo? Ó, como não foi prevista a modalidade culposa do estupro de vulnerável, o fato é atípico. Então, turma, aqui mais um ponto, né, que o magistrado utiliza, né, um suporte doutrinário aí, que guarda relação com o que estão ventilando aí sobre o estupro culposo. Mas o que eu preciso tirar, e assim, uma análise unicamente, né, uma contribuição unicamente do que está expresso na sentença, turma, não há qualquer menção de estupro culposo.
né, a utilização aqui do argumento do magistrado, né, usando esse suporte doutrinário, é o que acontece de regra do artigo 20 do Código Penal, né, excluindo o dolo porque o agente não conhecia um elemento do tipo penal, né, no caso a vulnerabilidade, ele responde de forma culposa, como eu mostrei para vocês, vírgula, ser previsto. Então aqui realmente não tem qualquer relação com a tese de estupro de vulnerável, né? De estupro culposo, estupro de vulnerável na forma culposa, assim, no sentido de afirmar. O que está colocando aqui é uma ponderação da regra. A regra é essa, artigo 20. Tá ok? Excluir o dolo responde pela forma culposa, vírgula, ser prevista. Tá? Em nenhum momento há uma assertiva aqui, uma afirmação que, no caso em concreto, é estupro culposo. Então, assim, estou realmente realizando uma análise unicamente do que está no texto, tá? Expresso da sentença. Então, esse fragmento aqui eu achei muito importante porque guarda relação aí com relação ao que está sendo vinculado aí, ventilado aí com relação ao estupro culposo em si. Mas não vejo nada demais aqui, tá ok? No sentido de criar ou que o magistrado estaria defendendo a tese de estupro culposo. Não existe, ao meu sentir, né, turma? Na minha simples contribuição aqui, eu não percebo, eu não recebo dessa forma. Vamos lá então, turma, mais um fragmento aqui, ó, muito bacana. Aqui em cima, né, como eu coloquei, o magistrado utiliza um suporte doutrinário aí, que ao meu sentir, repito, né, guarda relação com a tese, né, de erro de tipo, porque está falando, né, sobre o conhecimento do autor sobre um elemento constitutivo do crime, no caso, a vulnerabilidade. Nesse trecho aqui, nesse fragmento, turma, o magistrado já muda a questão nuclear do argumento. A questão nuclear não é mais a ciência do autor, e sim a questão, né, se a vítima tinha ou não o discernimento, estava ou não em uma situação de vulnerabilidade, né? Olha aqui, ó. Frente a tais lições, é indubitável que André de Camargo Aranha, né, o autor, somente poderia ser condenado pela prática do crime em análise se restasse comprovado que naquela ocasião a vítima não tinha o necessário discernimento para a prática do ato sexual, ou seja, estava em situação de vulnerabilidade. Tranquilo? Em razão da vulnerabilidade decorrente da ingestão, ó, de substância ilícita, desconhecida ou mesmo de embriaguez. Então, turma, aqui um posicionamento aí antagônico. Aqui, o foco, a questão nuclear do argumento, usando esse suporte doutrinário, é a ciência do autor, né, acerca do elemento do tipo, né, da vulnerabilidade. Aqui não, aqui o magistrado já vem, né, com uma análise, com uma linha argumentativa voltada agora sim, né, para a existência ou não da vulnerabilidade, ou seja, se a vítima tinha ou não discernimento, né? Então aqui foi um fragmento que eu vi aqui importante de colocar, porque ali em cima guarda relação, ao meu sentir, guarda relação com o erro de tipo. Aqui não. Nesse parágrafo aqui, a linha argumentativa já é relacionada, né, ao indúbio pro réu, uma vez que o elemento constitutivo não restou, né, comprovado ali, o magistrado raciocinando, né, argumentando nesse sentido, que a vulnerabilidade, né, que a falta de discernimento da vítima precisa ficar evidenciada. Tranquilo? Turma, e logo abaixo aqui, ó, deixa eu subir para não ficar atrás aí da imagem, um recorte, duas linhas, mas realmente muito importante para nós compreendermos, identificarmos, né, qual foi a dinâmica do magistrado no momento de julgar, né, de realizar todo o seu raciocínio devidamente fundamentado, né, exercer aí, expressar a sua livre convicção de forma fundamentada. Essas duas linhas aqui, porque olha só, aqui no começo, né, evidenciei para vocês sobre
a questão do erro de tipo, o magistrado usando o suporte doutrinário aí para falar sobre o erro de tipo, que está relacionado à ciência do autor do crime acerca de um elemento essencial do tipo, né, do crime, no caso, a vulnerabilidade. Aqui o magistrado já traz, né, a questão nuclear do seu argumento para a existência ou não da vulnerabilidade. Tá? Então, assim, duas situações, dois raciocínios com linhas totalmente antagônicas, diferentes, né? Lá em cima o foco é o autor e aqui embaixo é a própria vítima, se ela estava ou não em uma situação de vulnerabilidade. E essas duas linhas aqui, turma, olha, é extremamente importante para a gente identificar, né, qual foi a linha seguida aí pelo magistrado, tá ok? E assim a gente desconstruir essa ideia de estupro culposo como está sendo ventilado aí, tá? Como, repito, né, turma, sem medo de ser exagerado, de ser cansativo. Não estou analisando o mérito, se houve ou não houve estupro, porque, repito, um crime complexo, uma ação penal complexa, mais de 3.500 páginas, tá ok? E nós não temos acesso a tudo. Mas olha só o que fala essas duas linhas, turma. Como se vê, a controvérsia reside no consentimento ou na ausência dele, ou seja, do conhecimento, eis que a ofendida, em tese, não teria discernimento para tanto. Então, o magistrado está considerando aqui, nesse recorte, né, que a vítima não teria, né, o discernimento. Olha só, em tese, não teria o discernimento. Ó, parte final aqui do raciocínio, ok? Contudo, o magistrado deixa claro que a controvérsia, e essa controvérsia, né, ele vai dirimir, né, na sequência da sentença para, ao final, no dispositivo julgar, mas a controvérsia que o magistrado considera aqui, turma, não é a controvérsia do erro de tipo, né? Se o autor tinha ou não discernimento. Nesse momento aqui, nós temos um evidente, né, indício aí, qual é a linha do magistrado, que ele está indo sim, começando a desenhar o raciocínio de indúbio pro réu, ou seja, se não comprovou, se comprovou ou não o elemento essencial do tipo, que no caso é a vulnerabilidade, né? Então aqui, muita gente falando aí, houve estupro aqui, nesse fragmento, turma, tá bom? O magistrado também não entende que a controvérsia é a materialidade do estupro, ok? Deixa eu tirar aqui. Ele entende que a controvérsia não é a materialidade, e sim o consentimento ou não da vítima, que é o que ele vai buscar dirimir aqui, tá ok? E assim julgar. Vamos descer aqui. Como eu falei aqui, turma, são questões, né, voltadas ao mérito. Aqui o magistrado começa, né, a equipe de assessores ali relacionou, deixa eu tirar o celular aqui, parte dos testemunhos, né, das oitivas das testemunhas, mas para nós não interessa porque, repito, não é meu objetivo, a minha contribuição realizar aqui uma contribuição relacionada ao mérito da questão, unicamente por uma questão de cautela, tá ok? Ó, turma, uma questão que eu fiz questão de destacar aqui, até mesmo por conta disso que eu estou falando, né? É um crime, né? Uma ação penal que envolve laudo. Todo mundo, né, que atua, né, que advoga, sabe da importância de um laudo, né? Da importância dos quesitos de um laudo, né? Podem ser questionados, podem ser refutados, e nós não temos acesso, né? Então, assim, fiz questão de ressaltar isso daqui para não esquecer de falar, né, por que eu não estou aí me atendo ao mérito, se houve ou não estupro, e procurei unicamente pontuar questões relacionadas ao que está ventilando aí de estupro culposo. Ok, turma? Então, crime muito complexo mesmo, uma ação penal grande, né? Então aqui são fragmentos das oitivas, né? Que eu não vou me ater a isso daí, tá ok? Uma questão de ressalva mesmo. Deixa eu ver aqui, já estamos caminhando para o final dessa parte, mas eu destaquei mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. 51 páginas, eu li a sentença toda, turma. Ok, vamos ver aqui. Acho que já está chegando na parte dispositiva aqui. O magistrado utiliza bem a questão, amarra bem aqui a questão dos depoimentos.
Tá ok? Então, turma, o impasse é, e aí, indúbio pro réu ou que estão falando aí, né, de estupro culposo, erro de tipo? Então, essa é a questão que eu me proponho a conversar aqui, que eu acho que com o que nós temos na mão é possível de ter uma conversa mais técnica, né, sem qualquer tipo de exagero ou questões tendenciosas, tá? Olha aqui, turma, mais um fragmento aqui, ó. Como se vê no caso em tela, os indícios anteriores referidos não são suficientes seguros para autorizar a condenação. Mais um, né, argumento aqui utilizado pelo juiz que fica claro a nítida, né, recepção da tese, né, construção, recepcionando a tese, deixa eu tirar aqui, de indúbio pro réu. Vou abrir uma página aqui. De indúbio pro réu, turma, né? A situação aqui é o juiz, né, o magistrado recepcionando aí, fundamentando a sua decisão no indúbio pro réu e não em nenhum momento ventilando, fundamentando a sua decisão em estupro culposo ou até mesmo, né, numa eventual tese aí de erro de tipo. Tá ok? Ó, mais uma aqui, ó. Da análise das imagens, é possível perceber que a ofendida, durante todo o percurso, mantém uma postura firme, marcha normal, com excludente resposta psicomotoras. Turma, esse fragmento aqui, mais uma vez, o magistrado está fundamentando, né, a sua livre convicção com relação à existência ou não da vulnerabilidade. Mais uma vez, né, destaco aqui, é um argumento, é uma linha argumentativa onde a questão nuclear não é a tese do erro de tipo. O magistrado não está recepcionando a tese de erro de tipo, se foi alegada, turma, né? Então aqui mais uma vez a gente verifica o foco da linha argumentativa do magistrado, fundamentando a sua decisão no indúbio pro réu, ou seja, que o elemento essencial do tipo, ou seja, vulnerabilidade, discernimento, não teria ficado comprovado. Ele está rebatendo aí, né, que ela tinha a marcha firme, enfim. Então, um recorte muito importante para a gente visualizar essa linha de raciocínio. Mais um aqui, ó. Com base nas imagens, percebe-se claramente que a ofendida possui controle motor, não apresenta distúrbio da marcha. Mais um reforço, né, do que está aqui em cima, turma, né, de uma linha argumentativa fundamentando aí a questão do indúbio pro réu, né, e a dúvida ali do magistrado até então aqui nesses fragmentos estaria se existiu ou não o elemento constitutivo do tipo, ou seja, a vulnerabilidade. Até então, o magistrado vem desenhando um raciocínio no sentido que não existia, que a vítima não estava em situação de vulnerabilidade. E chama atenção mais uma vez, a questão do mérito aqui da minha contribuição não é a existência ou não do estupro, tá? Estou me atentando unicamente aos fragmentos aqui que eu entendo que guarda relação com essa questão da polêmica aí, ok? Diante disso, não há como condenar o acusado por crime de estupro quando os depoimentos de todas as testemunhas e demais provas contradizem a versão acusatória. Mais uma vez, né, turma, um reforço aí, agora utilizando as oitivas, né, os fragmentos das oitivas, para reforçar a tese de indúbio pro réu. Tá? Aqui, ó, ainda é por mais sabido que a condenação deve estar embasada em prova segura e inconteste, não podendo ser duvidosa. Mais uma vez, né, turma? Aí não precisa nem realizar uma interpretação muito extensiva, né? De qual a tese, né, que está sendo aí, que o magistrado está utilizando para fundamentar a sua decisão. Tá ok? Vamos aqui, já estou finalizando, turma. Não há provas contundentes nos autos a corroborar a versão acusatória, devendo a dúvida ser dirimida em favor do acusado, com amparo no princípio do indúbio pro réu. Mais uma vez, turma, né, a linha, né, argumentativa do magistrado sendo da tese de indúbio pro réu. Não há qualquer menção de acatamento, né, de suporte da sentença na tese de estupro culposo. Vamos lá, turma? Olha, para finalzinho, parte do dispositivo da sentença, né? Turma, aqui uma questão muito bacana que é interessante colocar.
né? O fundamento do magistrado, como vocês viram aí, né? Procurei evidenciar, o fundamento da decisão, né? A tese, né, que o magistrado realmente acatou aí, foi indúbio pro réu, né? Havendo dúvida, no caso aqui acerca da vulnerabilidade, que é um elemento essencial do tipo, absolve-se o réu. E aqui na parte dispositiva, ó, artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. E o inciso 7, turma, nós já vamos ali para o texto normativo, fala justamente da ausência, né, de provas, de não ter provas robustas, né? Só que o 386 também tem no inciso 3, caso, né, o magistrado estivesse aí acatando a tese de erro de tipo. Então, o que eu quero deixar claro aqui? Que a tese, turma, né, no análise unicamente da sentença, a tese, né, que o magistrado utilizou para fundamentar a sua decisão não tem nada a ver, não guarda qualquer relação com estupro culposo. Nem sequer é mencionado estupro culposo na sentença, como eu mostrei aqui no começo. A tese é, em caso de dúvida, né, não havendo indícios, não havendo provas robustas, havendo dúvida, foi essa a linha de raciocínio. Repito mais uma vez e faço isso, né, em fiel obediência ao juízo de cautela. Não estou analisando o mérito, tá, turma? Não estou realizando a minha contribuição acerca do mérito, se foi ou não foi, questões ideológicas aí. Não, o objetivo, a minha proposta da contribuição é analisar tecnicamente a questão, né, da polêmica, de qual foi o fundamento utilizado pelo magistrado, e eu espero que tenha ficado claro aí que não foi estupro culposo. Muita gente postando aí, foi precedente. Não, tá ok? Não existe nada disso. A justiça brasileira, o direito penal, daqui a pouco eu quero falar sobre essa questão da justificação do direito penal. Não existe isso. Tá aqui, procurei demonstrar para vocês que o fundamento da decisão é que, em caso de dúvida, se foi certo, se foi errado, como eu falei, não tenho condições de falar sobre isso por uma questão de cautela, por não conhecer as nuances do processo, um processo, repito, mais de 3.500 páginas. Mas vamos para o texto normativo? Turma, e aqui, ó, no artigo 386, uma questão que eu quero destacar, né? O magistrado utilizou, ó, o 386, o juiz absolverá o réu, né, mencionando na parte dispositiva, desde que reconheça, e ele utilizou aqui, ó, o inciso 7. Não existir prova suficiente para a condenação. Aqui sim, uma clara demonstração, né, evidente qual foi a tese, né, utilizada pelo magistrado para fundamentar a sua decisão, no caso a absolvição. Indúbio pro réu, ausência de provas, está lá expresso de forma dispositiva. Como eu falei, eu não tenho como emitir um juízo por uma questão de cautela, para não incorrer em erro técnico, né? Sobre se ocorreu ou não, se a decisão foi acertada ou não. Não é, repito novamente, não é esse o objetivo da minha contribuição, mas eu quero colocar, e até para, né, estabelecer o raciocínio, por que eu falei da tese de erro de tipo, porque é o seguinte: se o magistrado estivesse fundamentando, acatando uma eventual tese de erro de tipo suscitado por uma das partes, pela defesa, ele utilizaria, ó, o inciso 3. Não constituir o fato infracional criminoso. Aí sim, por conta da explicação que eu realizei lá no início, né, quando eu fiz uma contribuição abstrata, né, do que ocorre nos crimes de estupro de vulnerável com relação a essa tese norteadora, que geralmente é o erro de tipo. Reconhecendo o erro de tipo, exclui o dolo da conduta do agente. Nós vimos lá, né, lá no artigo 20 do Código Penal, ele passa a responder pela forma culposa, ser prevista. Estou dando bastante ênfase para isso. Como o estupro de vulnerável não admite, né, não tem a previsão expressa da forma culposa, somente na forma dolosa, né,
absolve-se, né? Teria aí que reconhecendo o erro de tipo, iria absolver por não constituir o fato infracional, né? Então, assim, turma, o que está sendo alegado aí, que a tese, né, o fundamento da decisão foi de estupro culposo, não existe, está totalmente desconexo da realidade técnica, da realidade prática do fundamento da decisão que foi utilizada pelo magistrado. Repito mais uma vez, não guardo qualquer relação com o mérito, não vou realizar qualquer contribuição relacionada ao mérito da decisão, se foi certo ou errado, se poderia ter decidido diferente, porque não tem acesso aos autos, né? Mas aqui fica claro, turma, que o que está sendo ventilado aí é algo totalmente distorcido quando coloca, né, quando é incisivo que o fundamento da decisão foi o estupro coletivo, quando não foi. Se tivesse sido algo relacionado ao erro de tipo, estaria aqui o fundamento no inciso 3º, no inciso 3, desculpa, tá? Que não foi o que ocorreu, tá ok? Não o que ocorreu, e sim o fundamento da decisão aqui, pelo indúbio pro réu, não existir prova suficiente para condenação, nesse caso específico, do elemento essencial do tipo acerca da vulnerabilidade da vítima. Eu espero ter contribuído com você, espero que de alguma forma seja útil. Forte abraço, continua aí, que eu tenho algumas observações bem rapidinho, algumas percepções que orbitam, né, essa temática aí, desse caso concreto da Mariana Ferrer. Turma, vamos lá? Olha só, como eu coloquei para vocês, reparti a minha contribuição, né, em 3 abordagens, uma técnica, terminei a abordagem técnica, fiz uma abordagem, né, uma contribuição abstrata, explicando a tese norteadora que comumente é alegada, né, nos crimes de estupro de vulnerável, que é o erro essencial do tipo, né, fiz uma análise do caso concreto, né, uma contribuição, desculpa, do caso concreto. E agora, turma, eu quero conversar com vocês sobre uma outra abordagem, que é a abordagem administrativa desse caso, né, as providências administrativas. Uma coisa é nítida, turma, não tem argumento, né? Todos os envolvidos ali, magistrado, Ministério Público, advogado, né, realmente extrapolaram uns pela ação e, no caso do magistrado, ao meu entender ali, pela omissão. Tanto o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, né, o Conselho do Ministério Público, a própria OAB, todos já tomaram medidas administrativas para que as condutas ali sejam esclarecidas, sejam apuradas. Uma coisa é certa, e vi muita manifestação, né, nas redes sociais nesse sentido, e entendo que são legítimas, têm que ser realizadas mesmo, porque a forma como a vítima foi tratada ali é inadmissível que uma vítima, né, uma suposta vítima ali de um crime que está sendo apurado, seja tratada daquela forma. Se a gente for ver bem, né, colocando aí em pé de igualdade, o próprio Código, né, Penal, ordenamento penal, estabelece que o réu tem que ter respeitado todas as suas garantias, tem que ter respeitado todos os seus direitos, né? Existe aí a presunção de inocência, bacana, não é um em detrimento do outro, mas esse mesmo respeito que o réu tem, a vítima também precisa ter, e nesse caso está nítido que o que houve ali foi uma arbitrariedade muito grande, né? Me saltou os olhos, turma, me saltou os olhos como o ato, né? A audiência ali foi conduzido. Percebi ali uma omissão do magistrado. Vamos ver, né, qual vai ser o desdobramento aí dessas providências administrativas que estão sendo tomadas, né, da resolução do CNJ, até no próprio Conselho do Ministério Público, como que a OAB vai conduzir. Então, assim, turma, agora estou realizando uma abordagem administrativa, né, dos desdobramentos administrativos desse ato e colocando como foco aqui a vítima.
tá ok? Todas as manifestações, ao meu sentir, são legítimas, tá ok? A forma como ela foi tratada, a forma como ela foi exposta ali. Ah, mas é segredo de justiça. Não, mesmo estando em segredo de justiça, mesmo sendo a ação penal, né, tramitando em segredo de justiça, é possível ver. Eu, sinceramente, vi o vídeo acho que duas vezes, uma vez completa, e não cheguei a terminar a segunda vez, porque é estarrecedor, essa vítima, né, a Mariana Ferrer, realmente merece o apoio da sociedade, a comoção social, né, essa luta tão legítima das mulheres, né? Então, assim, eu vejo que é um reforço. Eu achei muito bacana, achei muito interessante as manifestações nesse sentido, o cuidado, né, turma, que eu busco ter, e é o que eu espero, né, deixar claro aqui na minha contribuição, é não misturar, turma, a questão técnica, né, com a questão administrativa, esses desdobramentos administrativos, essas questão da luta, né, das mulheres. Realmente a mulher como um todo, a Mariana Ferrer, ao meu ver ali, representa a mulher como um todo, que realmente foi ofendida pela própria justiça, né, realmente foi desmoralizada, teve ali, e é possível, e até por isso que eu não vi a segunda vez completa, é possível ver o semblante da vítima ali, da Mariana, e sendo desmontado, né? Ele vai sendo desmontado. Então, turma, essa abordagem eu quero deixar claro o meu posicionamento, né? Eu entendo que realmente as manifestações nesse sentido são legítimas e devem ser levadas para frente, né? Até como uma forma aí de ter uma resposta desses desdobramentos administrativos. Mas uma coisa é certa, turma, a abordagem administrativa, a repercussão administrativa desse caso e a repercussão técnica, né? Fiz questão de deixar claro que lá na sentença não há qualquer fundamento em cima de um estupro culposo ou até mesmo do erro de tipo, né? E sim do indúbio pro réu. Repito, se foi certo, se foi a decisão acertada, não estou entrando nesse mérito porque me faltam subsídios, como já falei aqui algumas vezes. Mas essa questão, né, da repercussão administrativa e da própria questão da vítima, colocando a vítima Mariana Ferrer aí como centro, realmente essas manifestações são legítimas, tem que ocorrer mesmo, não somente a classe, né, não somente as mulheres, desculpa, mas a sociedade como um todo. A sociedade como um todo. A Mariana não era a autora do crime, ela não estava sendo investigada, acusada, né? Ela está ali como vítima e como vítima realmente foi submetida a uma situação constrangedora, a uma situação desmoralizante, onde deveria se esperar, né, o respeito, o tratamento de forma adequada aí, de como na condição de vítima, né? Então essa é a minha percepção, né, essa abordagem, desculpa, do ponto de vista administrativo, dos desdobramentos administrativos do ato. Turma, agora eu quero realizar uma abordagem, né, bem breve, do ponto de vista acadêmico, abordagem acadêmica. Eu vi algumas manifestações, né, no sentido, isso é muito perigoso, uma absolvição, né, tendo como fundamento o estupro culposo, enfim, né, e me veio aí, falei, poxa, eu quero falar alguma coisa também dessa abordagem mais acadêmica. Turma, a ciência está aí, né? A ciência está aí, a produção científica está aí justamente para a gente produzir sobre ciência, né? Sobre esse caso da Mariana Ferrer, né? A questão de estudar, né, a modalidade culposa, se isso realmente é possível, se fazer aí um direito comparado, né? Se em algum outro ordenamento penal de um outro país, de um outro estado, prevê essa figura ou não, quais são as implicações, mas o que eu vejo essa discussão, ela tem que ser no viés acadêmico, né? Como eu vi aí, né, com uma certa frequência, né, dentro do senso comum, desprendido de qualquer tecnicidade ou de qualquer apreço científico, eu acho perigoso. Eu vejo que não contribui e serve somente como um canal de desinformação, né? E geralmente
divulgada aí por pessoas leigas. Então, assim, o debate é bem-vindo, mas eu gostaria de fazer, né, essa abordagem no campo acadêmico, no campo científico, né, da gente, espero que daqui para frente, com relação a esse caso, na ciência, né, também estou inserido em um programa de mestrado aí, e acompanho a produção científica, né, na área do direito, gosto de pesquisar sobre o direito, né, eu espero que esse caso seja aí uma bola propulsora, né, de trabalhos científicos sobre essa questão nuclear aí, né, da modalidade culposa, eventuais possibilidades disso, mas numa abordagem acadêmica, né, turma? Separando bem o que é técnica, o que é repercussões administrativas, né, e o que é academia aí nesse sentido. Turma, para finalizar, né, e olha, não vão ficar bravos comigo pelo tamanho do vídeo, mas realmente procurei realizar uma contribuição aí separando, tentando ser o mais didático possível, né? E turma, quero realizar aqui algumas perspectivas, algumas temáticas, né, que orbitam, ao meu sentir, esse caso da Mariana Ferrer, que está aí desde ontem, dia 3, né, em voga, né? Primeiro, turma, o princípio da presunção de inocência. Sempre quando eu vou trabalhar com meus alunos do segundo semestre, né, ao Penal 1, no primeiro dia de aula eu sempre converso com eles e falo, olha, chamo eles para um desafio. Daqui para frente, enquanto vocês estudarem direito penal, é preciso estabelecer uma linha divisória de como vocês vão se posicionar. O fato de se posicionar tecnicamente não quer dizer que vocês não podem se posicionar dentro do senso comum. Aqui até brinco, mas falando a verdade, não estou aqui para alinhar discurso de política criminal de jeito nenhum, né? Mas o seguinte, é preciso ficar nítido qual é o posicionamento que você está tendo sobre determinado assunto em matéria criminal, em matéria penal. E o princípio da presunção da inocência, turma, da perspectiva técnica, né, é um princípio muito robusto, né? Nenhum autor de crime pode entrar em um tribunal condenado. Isso perde o sentido, né, da própria instrução, da própria judicialização das provas, né, de todo o ordenamento penal. Então, assim, o que nós temos nesse caso e com relação, né, à tese que o magistrado escolheu, em caso de dúvida, absolve-se o réu? Porque a presunção, a inocência, turma, como, né, o próprio nome do princípio fala, ela é presumida, ela não precisa ser comprovada, a inocência. O que precisa ser comprovada é a culpa, né, a materialidade, a autoria. Essa sim precisa ser comprovada e de forma que não deixe dúvidas, né? E no entendimento do magistrado, e repito aqui, não vou entrar no mérito se foi o mais acertado ou não, no entendimento do magistrado, a autoria e a materialidade e também o elemento constitutivo do tipo, né, no que diz respeito à vulnerabilidade, não ficou comprovada. E isso daqui é importante a gente conversar. Você que não é da área jurídica, eu sei que é complicado recepcionar isso. Quem está aí no âmbito jurídico, desde a academia ou já nos bancos, no dia a dia aí, é um exercício muito difícil de se realizar, né, no dia a dia. Então eu imagino que para você que está assistindo esse vídeo, que não é da área, realmente se apresenta ainda mais difícil. Mas o princípio da presunção da inocência, ele coloca sentido a todo ordenamento penal. E essa questão é importante a gente ter, e o magistrado se apoiou nisso, que não havia indícios, né, não havia ali provas robustas do elemento constitutivo do tipo, a vulnerabilidade da vítima, a falta de discernimento, né? Então, ali a decisão do magistrado obedeceu, né, fielmente o princípio da presunção da inocência, que, havendo dúvidas, absolve-se o réu. Tranquilo, turma? Segunda coisa, turma, vi algumas postagens, como que o Ministério Público lá no começo acusa e no final pede absolvição. E aqui, turma, o que eu quero tirar, né, para colocar? O Ministério Público não é o órgão acusador, eu não gosto desse termo, sinceramente não gosto, sempre nas minhas aulas, né, não obrigo ninguém a falar, mas coloco o meu posicionamento, porque isso é limitar
a atuação do Ministério Público, até na própria nota, né, do Ministério Público de Santa Catarina é enfatizado isso, né, que o Ministério Público ele não tem um papel unicamente de acusador, né, havendo ali a instrução, né, durante a instrução, ficando vislumbrada, né, não foram judicializadas provas, né, que sustentam, né, a tese suscitada pelo Ministério Público lá na denúncia, nada mais óbvio, turma, do que ele pedir a absolvição, né, como algumas postagens aí, ele mudar de ideia, tá ok, turma? Se ele tivesse vinculado a ideia dele inicial, a tese inicial, turma, a instrução perderia todo o seu sentido. Aquilo ali seria um teatro. Então, assim, eu vi algumas postagens, o pessoal, né, bem manifestando de forma bem veemente que o Ministério Público mudou, que isto é complicado, isso demonstra como a justiça trata. Desse ponto de vista, turma, do ponto de vista técnico, eu entendo descabidos esses argumentos, essas manifestações nesse sentido, misturando técnica. Você pode vincular isso a políticas criminais, né? Outra coisa. Mas a atuação específica do Ministério Público, e especificamente aqui, né? O Ministério Público ele não é somente o órgão acusador, tá, ok? A instrução criminal ela existe justamente para isso. O Ministério Público, claro que não ocorre com uma frequência muito grande, né? Mas ocorre, inclusive em tribunais de júri, tá, ok? Tribunal do júri, chega lá o Ministério Público pedir absolvição, tá, ok? Então, turma, o que deixa claro? Né? Uma outra percepção, uma perspectiva que adorna aí, né? Orbita essa temática do caso da Mariana Ferrer, que é com relação a atuação do Ministério Público. É plenamente possível que ele mude, né, a tese da denúncia e no final, nas alegações finais, peça aí, como pediu nesse caso, a absolvição. Tranquilo? Turma, e aqui, né, mais uma perspectiva que eu tiro desse caso, né, o que eu venho falando, eu tenho uma palestra, inclusive já tive a satisfação de falar sobre essa temática lá na minha cidade, em Barra do Garças, né, para o pessoal da Unicatedral, uma instituição com a qual eu tenho um apreço muito grande, onde eu me formei, inclusive, né, que é o posicionamento leigo e o posicionamento técnico, turma. Okay? Esse caso é um ótimo exercício para nós estabelecermos essa linha divisória, okay? Do que é posicionamento leigo, senso comum, que eu sempre brinco, né? Dos textões de Facebook aí, né? Bandido bom, bandido morto, papapá, enfim. E o posicionamento técnico. A minha contribuição em trazer a sentença, colocar na tela, é justamente para que a gente estabeleça essa linha do que é técnico e do que é leigo, do que é senso comum aí. E falo especialmente para os estudantes de direito que estão na academia aí, é preciso, né, não só em matéria penal, mas nós estabelecermos, na medida que vamos nos tornando técnicos, né, o aluno ter essa percepção técnica e se posicionar tecnicamente. Né? O aluno ele tem um péssimo hábito, eu falo porque eu tive esse hábito, de achar que ele é formado só quando ele pega o canudo, e não é bem assim. Né? Igual, você, quem já passou do terceiro semestre, já é formado em Direito Penal Parte Geral. O que eu vi na faculdade, você também viu, né? Então a gente precisa também ter essa noção que nós estamos nos tornando técnicos dia após dia. Então é uma perspectiva que eu tiro aí desse caso, e as mídias, né, os meios de comunicação aí nos ajudam muito nesse sentido. Turma, outro ponto aqui, a atuação dos veículos de comunicação. Notícias, sites aí, né? Vi inúmeros mesmos, citando justamente, né, colocando como matéria, como manchete, acho que utiliza manchete, né? Não tenho conhecimento técnico da área, né? Mas colocando a absolvição tendo como condenação, tendo como fundamento o estupro de vulnerável. Espero que tenha ficado demonstrado que é totalmente descabido, né, turma? E eu
né? Eu sempre converso isso com meus alunos. Isso é bom, turma, isso é bom, especialmente para o aluno da graduação, porque você tem como comparar, você tem como reagir. Sempre falo para meus alunos que direito penal, na verdade todo o direito, né? Quem está na graduação, nós temos que reagir à matéria. Nós não podemos passar 5 anos vendo a banda passar, ai meu Deus, Jesus, olha só. Não, nós temos que reagir. Então, essas manchetes deturbadas, né, da realidade técnica, né, é bom para o estudante de direito visualize, reaja à matéria. Poxa, isso daí não é bem assim. Ok? Não foi bem assim, então isso acaba, já que ocorre, né, turma, nós podemos tirar um proveito dessa situação. Para você que não é da área, não é estudante de direito, ok? Eu procurei contribuir aqui em evidenciar que o fundamento do magistrado não foi estupro culposo. Essa possibilidade nem é ventilada, nem é expressa durante a sentença. Então, os meios de comunicação, os veículos de comunicação contribuem muito para nós termos esse contato mais, né, de uma forma reagir ao caso concreto aí também, ok? Então, espero contribuir nesse sentido, turma. E por fim, para finalizar aqui, turma, quero falar sobre a justificação do direito penal. O direito penal numa perspectiva, né, social do que está aí na sociedade. O direito penal, ele tem essa fama, né, colocaram a ele essa função de justificar todos os problemas de segurança pública. E essa destinação é totalmente indevida. O direito penal, quando você escuta falando, lê aí, as nossas leis são fracas, papapá. O direito penal em si, direito penal material, processual, ele não tem essa função de justificar todos os problemas. Isso daqui é uma mancha que o direito penal, né, que é destinada ao direito penal, aí que o clamor social, a comoção social destina ao direito penal, que ele não tem essa função, ele não tem essa finalidade de ser o salvador da pátria da segurança pública. Ok, turma? Então eu vi muitas manifestações nesse sentido. A lei é fraca. Professor, então qual que é o problema? São questões de políticas públicas, turma. O direito penal, ele já vem pronto, ele só recepciona o que é feito no Congresso Nacional, resultado de políticas criminais, né? Políticas públicas criminais. Né? É a discussão se tem ou não tem pena de morte, se tem ou não tem pena privativa de liberdade. O direito penal em si positivado, expresso em um texto normativo, material ou processual, ele não tem a finalidade de justificar, de resolver todos os problemas. Isso aí são questões de políticas criminais, poder legislativo, né, Congresso Nacional. Então, assim, quero finalizar, né, defendendo o direito penal e que possamos ter essa separação técnica, turma. Vivemos um Estado democrático de direito, né? Não estou aqui para alinhar nenhum tipo de discurso ou inibir nenhuma manifestação, como está tendo aí. Só que o que eu vejo, né, que é interessante a gente prezar, é pela ponderação de qual abordagem. É uma abordagem leiga, é uma abordagem técnica, é uma abordagem administrativa, é uma abordagem ideológica, todas são bem-vindas pelo Estado democrático de direito que nós vivemos. Agora, o que não pode é deturbar, sabe? Igual eu estou vendo ocorrendo muito nesse caso da Mariana Ferrer, né? Questões ideológicas falando que, interferindo na técnica e falando que o fundamento foi, quando procurei demonstrar que não foi. Esse tipo de deturbação, de fake news, eu acho que isso daí eu entendo que é muito prejudicial. Ao meu sentir, é muito prejudicial. Então é o que eu tiro aí do caso da Mariana Ferrer, né, com relação a essas perspectivas que orbitam esse caso. O direito penal leva, né, esse estigma de justificação quando não cabe. Cabe a Poder Legislativo, né, no âmbito da União, legislar, acatar políticas, desenvolver políticas públicas criminais, né, e assim tentar encontrar uma solução conjunta para o problema da conjunção da segurança pública, né,
questão de segurança pública é problema educacional, é questão socioeconômica. O direito penal é uma peça dentro da engrenagem, né, turma? Então, essa é a percepção. Espero de verdade ter contribuído com você, tá? Se puder deixar os seus comentários aí, eu fico muito agradecido mesmo. Um forte abraço, vamos que vamos!